Olá, pessoal! Hoje eu vim falar para vocês sobre economia doméstica, como a gente havia combinado, e vocês foram muitos pedidos, então hoje a gente vai falar sobre economia doméstica. São vários itens, então esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas vai ajudar bastante a vocês em casa, tá bom? Eu até fiz uma listinha aqui para eu não me perder. Vamos falar primeiro sobre as lâmpadas, não é? Parece bem óbvio, mas a gente deve ter lâmpadas mais econômicas em casa. Então a gente deve ter aquelas lâmpadas LED, a gente deve trocar essas lâmpadas e aí a gente vai ter uma economia bem melhor em casa, tá bom? Então a primeira dica é sobre a lâmpada. Vamos também aproveitar a luz solar. Se a gente tiver janelas, então a gente abre as cortinas, deixa a janela aberta. Também a casa fica mais arejada, mais ventilada. Isso também é muito bom para nossa saúde. E também evita da gente estar ligando a luz assim tão cedo, tá bom? Então vamos aproveitar a luz natural. Outra coisa interessante também é sobre as paredes. A gente deve ter paredes mais claras. Sabe aquela cor lilás que as pessoas costumam colocar em casa, lilás, amarelo ouro, é bonito. Mas se você tiver uma cor branca, vai ficar bem melhor, sua casa vai ficar mais clara, mais arejada. E aí também os móveis também é bom sempre os móveis também claros, né? Então, usem tons claros nas paredes. Vamos para outra dica. Ligue a máquina para lavar somente quando estiver cheia. Então, quando a máquina estiver cheia, aí a gente vai ligar a máquina do que você colocar somente uma muda de roupa lá e depois ligar uma outra vez. Então, espera juntar uma roupa um tanto para depois lavar novamente, tá certo? Então essa é mais outra dica. O ferro, eu trouxe também aqui para vocês, para lembrar. O ferro a gente deve passar também a roupa quando necessário. Então, junta um pouco as peças e aí quando você tiver realmente uma necessidade, aí você vai utilizar o ferro, tá bem? E também a gente tem aqui uma outra dica, que é o cabide. Você pode lavar assim, ó, lavar e pendurar suas roupas no cabide. E quando elas secarem, elas vão ficar assim estiradinhas e você não vai precisar passar. Aí você já tira do varal, dobrando direitinho, e aí elas vão ficar ótimas já para vestir. Eu não sei vocês, mas eu vou contar um segredo. Eu detesto passar roupa. Então, essa dica é ótima. Então a gente também tem que comprar eletrodomésticos com aquela letrinha A, tem uma letrinha A no fundo da geladeira, por exemplo. Então a gente compra esses eletrodomésticos que eles gastam menos energia. Ele tem um selo de economia de energia e aí é muito bom a gente comprar esse tipo de produto com a letrinha A, tá certo? Agora vamos falar sobre geladeira. Eu não posso pegar a geladeira, mas ela tá aqui pertinho. A geladeira, sabe aqueles paninhos que se coloca na geladeira? Aquilo ali é horrível, porque não permite a circulação de ar na geladeira. Então esse tipo de paninho não é muito legal, tá certo? Também não é muito higiênico, não. Porque às vezes pode cair alguma coisa ali, sujar. Então prefira não ter aqueles paninhos que ficam nas prateleiras da geladeira. Outra coisa que a gente vai falar é sobre as tomadas, né? As tomadas, quando a gente não. Acho que não tem. Mas quando a gente não estiver utilizando um aparelho, por exemplo, micro-ondas, algumas coisas assim, então vocês vão retirar da tomada. Vocês vão ver que no final do mês vai ter uma boa economia. Agora vamos falar sobre o banho. Então a gente precisa tomar banhos mais curtos, principalmente, gente, imagina agora esse período da pandemia, onde várias pessoas estão em casa, então a conta, consequentemente,
a conta de energia aumentou, então é bom a gente economizar. Então, a conta aumenta, porque tem que aumentar sempre mesmo, e aí a gente vai economizar, tá certo? Ó, o que eu trouxe pra vocês, pra mostrar aqui. Torneiras. Gente, pelo amor de Deus. Quando vocês estiverem escovando os dentes, então, tá escovando os dentes, olha, eu fico estressada com isso. É uma coisa que me estressa, é deixar a torneira ali aberta enquanto a pessoa tá escovando os dentes, tá? Aí vê o espelho, aí se olha, tira um fio de cabelo e a água tá lá. Então, o meio ambiente não agradece quando a gente faz isso, mas ele agradece quando a gente economiza. Quando a gente economiza, é bom para o meio ambiente e é bom para o nosso bolso. Portanto, quando você não estiver utilizando a água, então você desliga a torneira, tá bom? Outra coisa que eu trouxe para vocês também para lembrar é sobre a televisão, sabe? É bom a gente compartilhar também os programas, porque às vezes as pessoas estão assistindo o mesmo programa e um está na sala, outro está no quarto, o outro está no outro quarto e na verdade estão assistindo ao mesmo programa. Então, por que não assistir no mesmo local? Então, vamos assistir no mesmo local, a gente vai economizar e vai interagir também. É bom a gente passar um tempo com as pessoas que a gente ama, né? Agora vamos falar sobre o celular, né? O celular também é bom a gente ver os custos dos pacotes que a gente está utilizando para ver se dá para poder a gente ter uma economia também. Pode fazer também pacote familiar, que vai ser bem melhor, né? Porque o pai e a mãe que tem aqueles filhos todos que utilizam a internet, então vai economizar um pouquinho mais. Temos também aqui, vamos falar sobre o carregador. Gente, o carregador, há pessoas que acham que é uma besteira, mas tem gente que não pode ficar sem o celular, né? Não pode ficar sem o celular por 1 minuto sequer. Então fazem o quê? Deixam carregando a noite inteira pra de manhã já acordar, ó, no zap. Então, o que a gente deve fazer? A gente não deve fazer isso. Até porque ele pode carregar entre 1 e 2 horas, dependendo do celular. E a gente não vai deixar 8 horas a 10 horas, 7 horas carregando. Isso é um custo muito alto. A gente acha que não é, mas imagina quantas pessoas tem numa casa. 5, 4. Então, se cada uma fizer isso, então não vai ser fácil, né? Então vamos gastar bastante e o interesse hoje, principalmente nesse momento da pandemia, nesse momento de isolamento, onde as finanças, as coisas estão mais difíceis, o ideal é que nós possamos economizar. Essa é a palavra da vez. Então, você pode, acredite, né? Economizar um pouco mais e com isso deixar reservado para o futuro, porque não sabemos o que será do amanhã. E então, economia é a palavra de ordem, tá bom? Um beijo da Ju, fiquem com Deus e até a próxima.